insalubre, ou seja, mal cheiroso, sem condições sanitárias, e vai para outro continente e chega lá, você só apanha e é obrigado a fazer as coisas. Então nós temos que ter essa mentalidade um pouco, né? Então, da África para o Brasil. E lá um tempo, eu ouvi falar assim, algumas pessoas falavam assim, os ladrões de pessoas, né? As pessoas que roubavam pessoas, mas não roubavam o que elas tinham, roubavam elas mesmas. Então, lá na África, uma etnia, né? Tanto que nós também, quem mais tem mais de 30 aí, fala tribo, mas hoje nós falamos etnias. Então, uma etnia brigava com a outra. E era da cultura deles até mesmo guerrear uma com a outra, por motivos, né, diversos, seja posse de terra ou outras coisas. E essas etnias brigavam entre si. E aí, alguns matavam e alguns pegavam como cativos, né, ali entre eles, lá no continente africano. E aí os portugueses, os europeus, não somente os portugueses, mas os europeus, em sua maioria já estava ali na África. E as etnias pegavam as outras etnias ali como cativos, e de repente eles perceberam que, além de ganhar essa batalha, além de pegar essas pessoas, eles poderiam ganhar dinheiro. Então, os europeus começaram a comprar por um valor baixo essas pessoas que eles tinham capturado. Então era algo entre eles, né? Ficava ali, por mais que fosse cativo, por mais que tivesse perdido a guerra, ficava na sua cultura, na sua terra. E não, né, não era como ia ser aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde fosse, né? Porque aí começou. Então uns levaram para os Estados Unidos, outros para a Inglaterra e outros aqui para o Brasil e demais localidades. Então, as pessoas ali daquela etnia, os chefes tribais, né, chefes da etnia, eles começaram a vender essas pessoas. Então, vendia aquele lote. E os europeus, né, e aqui no caso nossos portugueses, começaram a trazer para o Brasil. Então, foi assim que começou. E depois de um tempo, alguns viram que isso dava lucro. Então, mesmo que não tinha mais aquela guerra entre eles, porque a guerra não era assim também, né, todo tempo, ali, todo momento, e eles começaram a sequestrar as pessoas mesmo, e aí vendiam para os portugueses, para os europeus que estivessem ali. E assim começou essa imigração. Então, imigração forçada, deportação forçada. Então, nós temos, foi assim que aconteceu, de um jeito que eu estou falando aqui, né? De um jeito até mesmo superficial, que nós temos que aprofundar sobre isso, se quiser saber mais. Mas o que nós temos que saber é isso. Então, foi assim que eles vieram para cá. Então, tem até mesmo pessoas que pensam que eles chegaram aqui e as pessoas olharam para eles e falaram: eles não são igual a gente, então eles são raça inferior. E não foi assim. Então, foi esse tipo de coisa que acabou acontecendo e eles viram que era um lucro, né? Então, para eles era lucro. Então, eles compravam ali um baixo preço, colocavam, o preço era tão baixo, eles compravam tanto, que eles não cuidavam no navio negreiro e poucos chegavam aqui. Aí eu quero que você pare e pense, você chegar em um lugar, nessas situações, em um lugar onde você não conhece o idioma daquele lugar. Então, quantos não apanharam? E eram vendidos como peças, colocavam eles lá e iam vender. Né, os mais jovens, mostrar os dentes, esse tipo de coisa. Então, pense nisso. Então, o porquê que nós temos que trabalhar isso hoje? Qual é a importância? E qual a importância isso, tia Michele, para o Ministério Infantil? Muito, muito mesmo. Então, nós temos que continuar a falar, nós temos que colocar na cabeça das nossas crianças também a consciência, né? A consciência de respeito, a consciência que somos todos iguais. A consciência, né, que nós somos todos iguais. A Bíblia nos pede não fazer acepção de pessoas. Aí, aqui nós vamos, vocês receberam aí um PDF, vamos colocar aqui. Então, há um tempo atrás, nós não poderíamos, vamos ser sinceros, nem fazer um PDF
com esse tema aqui, né? Olha só, então esse tema, as pessoas associavam tudo às religiões de matriz africanas. Então, nós temos que entender também que isso aqui é uma cultura. Então, né, antigamente também, até para a gente usar um cabelo afro, era difícil, né, um black power, né, como nós falamos. E isso foi não só para aqueles que têm a pele negra. Nós hoje falamos pardo, também, né? Mas aí quem tem mais tempo fala, a gente falava moreno, né? Moreno claro, moreno escuro, e hoje nós temos a definição pardo. Mas aí que nós temos eu, né? Quem já viu aqui meus vídeos, eu tenho o cabelo enrolado, né? Cacheado. Então, se você for ver nas minhas redes sociais, nos meus outros vídeos, os vídeos antigos, raramente eu estou com o cabelo solto. Então, porque isso vem, olha só, então qual a importância da gente trabalhar assim, né? Então, por quê? Porque eu tinha vergonha do meu cabelo. Então, quando o cabelo armava muito, né? Vamos colocar assim, as pessoas tiravam sarro. Então, você vai e fica com o cabelo, né? Chamava, brigava, tiravam sarro, faziam bullying com o cabelo da gente. E isso foi na idade adulta. Então, eu fui começar a soltar o meu cabelo e aceitar o meu cabelo aos 32, 33 anos de idade, mais ou menos, que eu comecei. Então, hoje, sempre eu tô ali com o cabelo solto, ou preso só um pouquinho, né? Mas aí, antigamente, eu só andava com o cabelo preso. Então, você vai ver lá nas minhas fotos, né? Nas minhas redes sociais, as fotos mais antigas, a diferença. Então, uma mulher já era mãe, 32 anos, 33, e eu comecei a aceitar ali o meu cabelo. E aí, quando eu falo essas culturas aqui, que é algo da cultura da África, né? E é tão bonito, tão colorido. Então, nós também temos que entender que isso faz parte da cultura. Eu não fui algo, talvez você que me ouve, talvez não foi, mas você pode pesquisar aí as igrejas, né? As igrejas que estão sendo plantadas lá, da minha denominação, às vezes até da sua, e você vai ver que eles estão com essas roupas, com essas pinturas, com seus turbantes coloridos. Então, hoje nós já temos uma ideia um pouco diferente. Então, aqui, nós vamos dar uma olhadinha neste daqui. Como nós estávamos falando, né, no vídeo anterior também, sobre como, né, um pouquinho de como que chegou aqui no Brasil. Então, as pessoas não eram tidas como humanos. Então, nós vamos ver muitas coisas. Até mesmo, para falar com vocês, e vocês aí que são da minha idade vão lembrar que a gente não come manga com leite. E hoje já foi comprovado que, além disso ser um mito, não é verdade que faz mal. Hoje nós sabemos que havia muitas mangueiras, havia muito pé de manga. A manga era em abundância, né? Até hoje, que já está acabando com tudo, mas a gente vê quando é um pé de manga, ele carrega muita manga, né? A gente não, às vezes nem dá conta de comer tanta manga. Então, naquele tempo também era assim. E os donos dos escravizados pensaram assim: o leite é mais escasso. Então, nós vamos falar assim: a manga, eles podiam comer manga livre. Então, a comida que era dada para eles era limitada. Porém, quando era época de manga, eles poderiam comer a manga o tanto que eles quisessem. E o leite era mais para os senhores. Então, ou começou esse mito. Se você, o dia que você comer manga, você tomar um copo de leite, você morre. A manga é veneno com leite. Então, aquilo ficou impregnado, porque os senhores não queriam que eles, né, as pessoas que eles achavam que não eram nem seres humanos, tomassem o leite, gastassem o leite que era precioso para eles. Então, isso foi passando de pai para filho. Imagina, né? Eles chegaram aqui também, uma cultura que eles não conhecem, e olha, não come, você comeu manga, então você não toma leite. E aí, até comentando com pessoas, né, da minha faixa etária, que isso foi muito impregnado. Hoje existe a vitamina de manga com leite. Então, eu sei que isso é um mito, eu sei que isso veio dessa situação, porém, eu não consigo tomar a vitamina de manga com leite. E como eu falo, mesmo que a gente se force e tome, vai dar algum mal-estar na gente. Não porque aquilo faz mal, mas porque aquilo está impregnado em nós.
Então, olha como eles eram, né? Aí dá só aquelas partes do porco que eles não gostam, mas aí surge o prato típico do nosso país, um prato maravilhoso que é a feijoada. Então, eles eram muito judiados, gente. Aqui a gente não pode nem falar o tanto, né? Não dá para mensurar isso. E como foi difícil, e como ainda é. Nós temos mais tempo de liberdade, né? Então, e até mesmo quando foi livre, não foi um mar de rosas. Ah, você está livre. Não, eles tratavam como pessoas secundárias ou mesmo nem pessoas. Olha a situação. Então, nós temos aí uma cultura muito triste, né? Então, eu usei esse exemplo da manga. Existem tantos outros, né? Feito nas coxas, porque as telhas eram feitas na coxa dos escravizados. Então, quantas coisas, né, nós temos aí pejorativas até hoje, né, em questão a isso. Por isso nós temos que ter, né? Então, aqui nós vemos aqui, eu coloquei ele como Ebed-Meleque, né, mais um menininho. Então, eu só vou dar uma olhadinha aqui com vocês. Não vou ler, depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas aí, olha só. Daí tem um PDF também que é prontinho para imprimir. Olha só este homem. E aqui, este homem, eu represento ele aqui como Ebed-Meleque. E Ebed-Meleque, ele não era uma pessoa qualquer ali naquele reino. Tanto que ele pode ir lá falar com o rei e o rei o escuta. Então, colocar, né, explicar para a criança a importância de Ebed-Meleque. Então aqui fala o etíope, você vai explicar que lá naquele tempo, né, é a Etiópia, então ainda hoje existe a Etiópia, até mesmo com esse nome, e ele era de lá, mas ele era um homem muito importante no reino, tanto que ele pode ir lá, ele vai direto ao rei para falar com o rei. Então aqui é muito bom a gente trabalhar isso, trabalhar este personagem, porque para mostrar para a criança a importância deste homem. Porque muitos, né, e a gente está começando agora, mas aí pessoas com cargos importantes não eram negros. Então aqui nós podemos ver que lá no tempo da Bíblia, porque não foi Deus que falou que era para fazer isso que foi feito no mundo, né? É a maldade, né, no coração do homem, a maldade no coração da humanidade que faz esse tipo de coisa, a acepção de pessoas. Então Ebed-Meleque, ele ouvia falar do profeta Jeremias, né? Então aqui nós vemos ele, olha, e naquele tempo você papel era difícil, então imagina só, né? Então que Ebed-Meleque tinha acesso à leitura, então você pode enaltecer, né, a situação ali no reino de Ebed-Meleque. E Ebed-Meleque conheceu Jeremias, o profeta, chorando, porque ele falava, ninguém ouvia, você pode explicar. E eles eram amigos, né? Então eles estavam, Ebed-Meleque é um amigo com Adonias, ele estava com Jeremias nos momentos ali, e todos os momentos. Então ele ouve o profeta, ele sabe a mensagem do profeta, e ele fica sabendo, né, que o profeta vai falar com o rei, ninguém aceita a mensagem do profeta, e aí ele é jogado num poço. Nesse poço você vai explicar que é uma água fétida, que ali ele poderia morrer, e aí Ebed-Meleque vai falar com o rei e tira Jeremias daquele lugar. Então, também, nessa hora de tirar do poço, ele arruma cordas, panos, para não machucar Jeremias. Então, eu penso até mesmo nisso, né? Talvez olha, vamos tirar, tira de qualquer jeito, então pode tirar. E realmente, eu vou tentar tirar, porém, este homem tem um coração que ele pensa, não, depois senão vai machucar ele. Então, nesse momento de tirá-lo do poço. Então, olha só, então você pode usar aí e falar, porque nós temos que fazer isso, mostrar para as crianças que na Bíblia, porque na Bíblia você vai ver os filmes de Hollywood, você vai ver as novelas, até mesmo hoje, então você vai ver pessoas brancas em cargos importantes, poucas pessoas negras ali. Então, na Bíblia, tudo que é a Bíblia,
existiam os servos, existiam os escravos. Tanto que o povo de Deus foi escravo no Egito. E começaram a judiar tanto deles lá que eles clamaram a Deus. Então a escravidão, a escravatura, ela nunca é boa. Né? E não foi para isso que Deus criou a humanidade, criou o homem. Mas a maldade, depois que o pecado entrou a maldade e isso aconteceu. Mas nós vemos também vários conselhos, né? Vários conselhos na Bíblia quanto a isso, quem tinha o seu servo, a maneira de tratar. Então, mesmo aqueles que tinham os seus escravos, os seus servos, dependendo ali, né, da fala, eles tinham ali, se fossem cristãos, era aconselhado até mesmo não ter, né, ter alguém, mas pagar pelo serviço, mas não judiar, não maltratar, tratar como irmão. Então, nós vamos ver isso muito no Novo Testamento. Né? Então, nós temos que enaltecer também, né? Falar para as crianças, para que elas possam entender. E aqui nós vemos só este, vocês vão ver que tem mais 3 PDFs sobre Ebed-Meleque, e aí você pode imprimir em papel fotográfico ou papel normal mesmo, lá depois vai ter um prontinho para imprimir, e trazer para as crianças, sim, que na Bíblia haviam pessoas, né, negras, e são mencionadas, e a maioria delas são o Filipe, o eunuco da história de Filipe, Ebed-Meleque, a rainha de Sabá, que era muito rica. Então, o eunuco da história de Filipe era tesoureiro, era o cuidador da riqueza de uma rainha, né, negra, ele também, como era negro, era desse reinado, e era uma rainha muito rica, e esse eunuco era rico. Então, nós temos que começar a falar isso também, porque por isso o dia da consciência, porque para ter consciência que somos todos iguais, né? E que todos temos nossos papéis aí iguais perante Deus, não fazer acepção de pessoas. Então, olha que coisa interessante, né? Então, eu convido você a acompanhar aí os outros vídeos também. Este é um dos PDFs, né? Mas nós vamos falar sobre os outros. Nós vamos falar sobre a rainha de Sabá, nós vamos falar sobre como usar os fantoches. Eu tenho 2 fantoches, quem me acompanha sabe, que é a Flor e o Beto, né? Então, a Flor e o Beto que fazem aí esse papel, né, de mostrar que somos todos iguais e que não se deve, a própria Bíblia fala, não fazer acepção de pessoas. Né? Então, entender, nós vamos ver aí os tons de pele também, né, que hoje nós temos vários, e nós podemos usar também nos nossos visuais. Eu confesso que o que eu encontro ali, mas você pode fazer ali com um tom de pele de algum personagem, né? Há vários tons de pele, então nós podemos começar a quebrar alguns paradigmas também, né? Quebrar algumas situações que nós mesmos já estamos condicionados a isso, né? Então, como que eu vou fazer um visual num tom de pele mais escuro? E às vezes a gente escolhe sempre o mais claro ali, porque é o que nos é mostrado, mas que nós possamos começar. Então, nos próximos vídeos nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Mas, sabe, entenda que é muito importante a gente também falar um pouco. Às vezes nós estamos tão preocupados em ter o recurso, em ter ali para imprimir, para fazer o molde, e nós temos que sim ter. Eu amo recurso, amo mesmo, mas nós temos que também saber um pouco de história, saber um pouco da Bíblia, né, sobre aquele fato. E quando eu falo saber um pouco, eu vou falar sobre Ebed-Meleque. Então eu vou procurar, eu vou ler a passagem, eu vou procurar algo, né, diferente em sites fidedignos, ou seja, sites que são sim da nossa religião, da nossa profissão de fé. Então, nós temos que ter isso. Então você vai falar sobre olha, minhas galinhas da Angola. Você vai falar sobre o Dia da Consciência Negra sem saber, pelo menos um pouquinho, de como que esse povo, né, foi capturado e trazido à força para outros países, outros continentes, né, de saber um pouquinho sobre como está o racismo no nosso país. Então, nós temos sim que ter. Quando nós chegamos, o recurso visual, ele será o último,
né? O nosso último recurso, na verdade. O primeiro recurso é ler a Bíblia, o segundo, né, somos nós. E aí nós vamos procurar, pesquisar, entender um pouquinho para poder depois chegar a falar. Então, quando eu chegar a falar sobre Ebed-Meleque, quando eu começar a mostrar para as crianças que na Bíblia existem pessoas mencionadas que são do continente africano, então, ou seja, elas eram negras, explicar para as crianças que os personagens não eram loiros, dos olhos azuis em sua grande maioria, né? Então, havia um misto. Davi, mencionado, é ruivo. Então nós temos que chegar nesse momento. Então, há na Bíblia todas as cores. Há na Bíblia todas as pessoas, todas as culturas. Então nós temos que entender isso. Quando nós vamos chegar lá com o nosso recurso, às vezes você vai imprimir aqui a história de Ebed-Meleque. Você vai chegar com esse recurso aqui na mão, mas você vai chegar sabendo. E como eu disse, falei para vocês, até mesmo aqui, ó, Ebed-Meleque segurando um papel. Você saber que naquele tempo não é como hoje, que a pessoa sabe ler nem que for um pouquinho. Não, e a geração dos meus filhos para cá, todos sabem ler e escrever. E naquele tempo não era assim. Até mesmo o papel era algo difícil de se conseguir. Então imagina ser alfabetizado. Então, quando eu chego com essa imagem, eu tenho que saber um pouco dessa história, para saber a importância que nós temos hoje, o acesso que nós temos hoje. Então, eu espero vocês para a próxima aula.